Joelho, uma das maiores procuras que eu tenho no consultório. E a gente precisa falar alguns pontos para a gente fazer comparativos, para a gente ter esse comparativo para nós entendermos que existe sim uma função biomecânica que nós precisamos priorizar, mas dentro da biomecânica nós temos outras áreas que influenciam no nosso joelho, e não somente baseado em física, né, na biofísica, mas também baseado em centros de controles que que facilitam, né, o funcionamento do joelho, ou tem função específica que são vizinhos a esse joelho. Mas vamos entender isso de uma forma um pouco mais explicativa. Eu tenho aqui, né, 22 anos já de formado, e o que eu mais atendi até hoje foi joelho. Joelho é a minha grande expertise, fiz uma especialização em joelho também, até porque eu era jogador de futebol, então joelho foi a minha grande paixão. E quando eu fui estudar joelho, eu não podia concordar com muitas coisas que me falavam. Por quê? Porque como eu tinha vivido na prática lesões de joelho, eu falava assim, não, isso daí não é o possível para torcer um joelho, não é só isso. E quando eu tive na faculdade a oportunidade, no meu último ano de faculdade, de conhecer um cara que me trouxe uma escola de terapia manual, que olhava para o corpo humano de uma forma diferente, eu comecei a realmente analisar tudo de uma forma diferente. Então, vamos falar primeiro, para todo mundo entender quais são as funções do joelho. O joelho não tem só aquela função que todo mundo está acostumado de flexão e extensão. Essa é uma característica que você vê o joelho fazendo, mas o joelho ele tem um platô, tá? E tem em cima uma polia que se adapta, que faz o quê? Todas as vezes que você vai dobrar o seu joelho, o joelho precisa fazer o quê? Um rolamento e um deslizamento. E aí, ao contrário, existe também o rolamento e o deslizamento para a extensão. As pessoas esquecem disso, ou muitas pessoas na faculdade, né, porque dependendo da faculdade você não estuda isso, mas quando você vai para a especialização você aprende que para você dobrar o joelho você faz um rolamento e um deslizamento, e para esticar você faz um rolamento e um deslizamento posterior. Então, dentro disso, olha só como a gente já tem aqui uma característica onde as pessoas não entendem que tem uma coisa que facilita esse rolamento. Segundo ponto do joelho, que é muito importante a gente entender, é que o joelho tem um componente lateral, tá? Que ele precisa fazer como se fosse uma inclinação lateral. Pequena, mas isso existe. Cláudio, aonde você aprendeu isso? Tem uma técnica que chama analítica de Soyer, que é uma técnica belga, ok? Essa técnica fala muito sobre os primeiros movimentos. Como que o movimento se inicia, todo mundo pensa no grande movimento, mas o movimento para ser grande ele precisa dar o primeiro movimento. Então, na analítica de Soyer, Raymond de Soyer, ele mostra muito sobre a história da barreira matriz. Quando você passa da primeira barreira, todo o restante do movimento ele é facilitado. E o terceiro movimento de joelho, que quando ele vai fazer esses movimentos de flexão e rotação, automaticamente ele precisa ter uma leve inclinação lateral e uma leve rotação externa. Então, quem é da fisioterapia entende o que eu estou falando, mas quem não é da fisioterapia, talvez você, uma pessoa comum, você olha e fala assim, será que o joelho faz isso? Eu falo, ok, nós temos testes para isso, porque se o joelho fosse só flexão e extensão, os ligamentos não iam suportar, os tendões iam viver em sobrecarga, e aí a articulação ia se desgastar com muito mais facilidade. Agora, olha o que eu disse. Se funcionar certinho, nada disso pode acontecer ou demora mais tempo. Mas se você perde um componente de rotação, um componente de deslizamento, um componente de inclinação lateral ou de rotação externa, automaticamente a biomecânica está alterada e você já começa a ter lesões possivelmente no seu joelho. Então, isso com o tempo, possivelmente isso se altere. Mas vamos lá, vamos usar um pouquinho mais, porque se você olhar para o joelho, em cima dele você tem o quadril e embaixo você tem o tornozelo. Será que se o seu tornozelo inclinar e funcionar de uma forma diferente, ele não vai alterar a função do de cima? Eu gosto de dar exemplo das caixas de sapato, porque quando você coloca uma caixa de sapato em cima da outra, se você colocar exatamente equilibrada, você vai conseguir colocar, sei lá, 20, 30 caixas de sapato. Mas se a primeira ela não tiver bem alinhada com a segunda, lá para a quinta, sexta caixa, isso já vai cair. Então, a gente tem que levar em consideração que em biomecânica você precisa levar em consideração as leis da física. O que é a lei da física? Qual é a lei da física que eu estou dizendo aqui? Altura vezes o solo, as forças se neutralizam no meio. Então, quer dizer, se lá embaixo
algo está alterado. Eu aprendi isso também em podoposturologia, aprendi isso em posturologia neurosensorial. Quando você altera a base, você altera tudo lá em cima. Então, quer dizer, se o quadril roda também, a hora que essas forças vão se neutralizar, é o joelho que vai pagar o preço. Olha só como o joelho sofre influência de outras articulações. Pessoal, estou falando hoje aqui só de biomecânica por enquanto, hein? Mas vamos pensar na sua altura vezes o solo. Aonde as forças se anulam? No quadril. Olha aqui as hernias de disco aparecendo. Então, olha a importância de você entender física, de você entender sobre cadeias musculares, de você entender como que funciona uma parte em relação à outra. Eu vou abrir aqui um leque de ombro, né, só para vocês verem como a gente vai longe. Outro dia eu fui tratar um paciente de ombro e essa pessoa era personal trainer, então tem um conhecimento sobre parte muscular. E aí eu falei assim, olha, a sua lesão, ela está lá no tornozelo. Porque quando você faz uma dorsiflexão, a fíbula tem que subir. Quando você faz a flexão plantar, a fíbula tem que descer. Se a fíbula fica presa para baixo porque não está fazendo dorsiflexão, automaticamente o que vai acontecer? A cabeça da fíbula, que tem ali a inserção do tensor da face lata, ela está travada para baixo. Automaticamente seu ilíaco está o quê? Uma rotação anterior. Rotação anterior faz o quê com o seu grande dorsal? Faz um tracionamento e a cabeça do grande dorsal que vem na axila, que faz por dentro do teu úmero, faz o quê? Traciona essa cabeça para baixo, a articulação desencaixou. Aí ela falou, jura, Cláudia? Eu falei, testa seu ombro agora. E a hora que ela testou o ombro, ela falou assim, nossa, você não mexeu no meu ombro, você só mexeu na minha fíbula. Eu falo, exatamente, é assim que funciona, pessoal. Eu sei que quem não é da área tem uma dificuldade de visualizar isso, mas eu só preciso que você entenda que é assim que funciona a biomecânica. Mas, mais do que biomecânica, para essa área do joelho funcionar, você precisa do quê? Você precisa, tá, de vascularização, porque lembra, o sistema sanguíneo, ele que leva os nutrientes para as áreas e ele é que tira os catabólicos, né, o lixo daquele local. Então, se você começa a ter déficit nutricional dentro da articulação, você vai ter problemas. Mas se você começa também a não tirar isso, começa a ter problemas. Então, olha só a importância da vascularização. Mas esse problema vai ser só no local? Ou será que pode ser que nem uma mangueira que a gente usa para lavar a casa, que se a torneira estiver ruim, vai influenciar nessa parte articular? Ou será que se alguém pisar nessa mangueira também não vai ter déficit de entrega de água lá na ponta? Então, o joelho, ele sofre influência de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Fora a parte ainda, né, relacionada à inervação, que vem ali da lombar. Então, a gente precisa olhar se às vezes você tem uma lesão lombar, que às vezes vai estar afetando a funcionabilidade do seu joelho. As pessoas ignoram isso. É muito importante a gente entender que um joelho, ou qualquer outra articulação, eu citei já o ombro aqui para vocês também, que não é só o joelho que funciona desse jeito. Todas as engrenagens relacionadas à biomecânica, elas têm influência de outras engrenagens, principalmente baseado em física, principalmente baseado nessa parte que eu falei para vocês, do sistema vascular e do sistema nervoso. Agora, quem controla tudo isso? Quem controla o sistema nervoso? Quem controla uma articulação? Quem controla músculo? Quem controla... A gente precisa entender que vai existir uma hierarquia dentro do funcionamento do seu organismo. E essa hierarquia toda, ela se concentra onde? No cérebro. E aí é que eu falo que a maior parte da área da saúde ignora isso. E o centro de controle é muito importante. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Se você vê uma pessoa que já teve uma amputação de mão, tá, de braço, de perna, e você perguntar para ela se ela sente esse membro ainda, ela vai dizer que sim. Isso chama membro fantasma. Por quê? Porque a área no cérebro que controla a região específica, ela ainda está viva. Ou seja, dentro disso nós ainda temos a sensação, tá? Mas a parte do funcional não existe mais. Agora, e se for ao contrário? Se a área do cérebro morre, né, por exemplo, quando a gente tem um AVC, e o braço continua ou a perna continua. O que acontece? Aquele movimento padrão, onde o braço entra em um padrão de defesa, né? A gente chama de padrão embrionário, tá? E a perna também faz aquele padrão. Então, se você tem o cérebro funcionante e não tem o órgão, o cérebro continua funcionando, mas quando não tem cérebro, não existe função no órgão. Pode existir o órgão, mas não existe função específica. Agora, o que foi mapeado pela nova medicina germânica? Que quando existe uma percepção que altera o funcionamento do cérebro, altera o funcionamento do
órgão. Isso é importante nós entendermos. Vamos repetir? Quando existe uma percepção, uma alteração da percepção, faz uma alteração da função do cérebro, o cérebro altera a função para baixo na hierarquia. Então, nós precisamos entender que existe sim também uma relação entre o que você sente, entre o ambiente, entre os seus sentimentos e o seu joelho. Quais são os tecidos normalmente envolvidos em lesões de joelho? Eu já falei para vocês a respeito do tornozelo, quadril, né, cervical, mas tudo que altera a tua parte postural, tá? A parte de equilíbrio. Mas a gente precisa olhar também para quê? Para aquelas áreas no cérebro que estão também em relação embriológicas com o seu joelho, como por exemplo a glândula suprarrenal, como por exemplo bexiga. E aí muitas pessoas olham para mim e falam assim: Cláudio, como assim? Eu falo, aí eu virei o bruxo da história, né? Porque quando eu estudo essas coisas e eu falo, e quase ninguém fala sobre isso, automaticamente é novo. Mas eu falo, se você estudar embriologia, se você estudar cérebro, você começa a entender que é assim que funciona. É assim que nós temos as relações entre as partes do corpo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Outro dia eu estava dando um curso aqui na clínica e aí começamos 8 horas da manhã e dentro desse processo era 11h30, o meu vizinho aqui resolveu fazer um churrasco. Ele estava, a casa dele, é o quintal dele aqui, meu vizinho. E aí a música começou a interferir aqui dentro, o pessoal começou a ficar agitado. Eu falei, peraí, a gente tem que entender que lá fora ele tem uma necessidade que é dele, é sábado hoje, ele quer fazer churrasco, tá tudo certo, vamos terminar o que a gente está fazendo aqui. Mas por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque quando o cérebro também tem áreas vizinhas, algo está acontecendo aqui, pode acontecer aqui. Ou seja, se eu altero o funcionamento de uma suprarrenal ou de uma bexiga, eu posso alterar o funcionamento de um joelho. Se eu altero o funcionamento de um joelho, eu posso alterar o funcionamento da suprarrenal e da bexiga. Vocês percebem como temos relações entre vizinhos de área de comando cerebral? Da mesma forma que eu falei do tornozelo e do quadril, da mesma forma que eu falei para vocês a respeito do sistema vascular, sistema nervoso, eu vim montando um quebra-cabeça para vocês. O joelho precisa fazer flexos, dobrar, esticar, ele precisa ter um leve componente de inclinação, ele precisa ter um leve componente de rotação. Se um desses não funciona, já prejudica o outro, que prejudica o outro, que prejudica o outro. Então, eu vim montando um quebra-cabeça para vocês para mostrar como que eu penso quando vocês chegam aqui na clínica. A única coisa que eu faço hoje é inverter, eu faço engenharia reversa. Eu começo pelo cérebro, porque o cérebro na hierarquia é ele que manda em tudo. E aí a minha pesquisa vai sempre na embriologia no sentido do quê? Quem vem antes de quem? Por exemplo, se eu vou tratar um ombro, eu começo pelo punho. Por quê? Porque a mão nasce primeiro que o ombro, depois você faz isso na embriologia. Então, nós temos órgãos também que são mais importantes que o outro. Por exemplo, sistema vascular. Sem nutriente não existe vida, sem vida não tem como ter crescimento. Então, é muito importante a gente entender que existe uma lógica no funcionamento do nosso organismo. E as pessoas não olham para essa lógica. Aí quando a gente está falando de bexiga, nós estamos falando de território. Quando a gente está falando de suprarrenal, nós estamos falando de potência. Ou seja, o joelho, qual que é a função dele dentro do nosso corpo? Muitas vezes ajudar na marcha, ajudar no deslocamento, principalmente nas rotações, nas inclinações, quando eu preciso me abaixar, quando eu preciso me levantar. Então, dentro desse processo, olha só, se você, vamos lembrar do processo emocional, se você começou a ter dificuldade em fazer escolhas, automaticamente você começa a gerar sentimentos de impotência, essas escolhas não são feitas da forma como você gostaria, isso pode sim prejudicar o seu joelho. Território, porque o joelho te ajuda a deslocar-se dentro de um território específico, sua casa, seu trabalho. Se esse território começa a ficar tóxico para você, diminuir esse território, se você não se sente capaz, né, de fazer esse território funcionar, ou se te tiram desse território, automaticamente o que acontece? Isso vai refletir no joelho também, porque você não consegue demarcar o seu território, automaticamente isso influencia. Então, a gente precisa entender que existem coisas que nós chamamos de cascatas. Cascatas é uma coisa que influencia a outra, que influencia a outra. Igual uma cascata mesmo de cachoeira. A água vem de um lugar, ela cai, vai caindo até chegar lá na base do rio e seguir o leito normal. Então, o corpo humano ele funciona dessa forma também. O grande problema é que a gente tem especialistas que só olham para um joelho, especialistas que só olham para uma parte do corpo humano e esquece que nós somos um todo, principalmente relacionado
a vida que nós levamos. Então, o que eu defendo quando eu faço meus atendimentos é que a gente precisa olhar para as pessoas como um todo nesse sentido. O joelho, mas eu olho o tornozelo, quadril, postura, sistema vascular, coluna, inervação, olha para o cérebro, o que você está passando, quais são as emoções e quais são as dificuldades que você está encontrando na sua vida. Porque quando existe uma dificuldade na vida, quando eu faço engenharia reversa, normalmente isso tem problema. Lá no começo da live, no começo dessa aula, eu falei para vocês a respeito do que eu não concordo com muitas lesões. Por quê? Porque eu já tinha vivenciado isso no esporte. Então, quando uma pessoa falar, eu torci o joelho que eu pisei no buraco, eu falo, eu discordo. Porque já tiveram várias pessoas que pisaram num buraco e não torceram o joelho. E tem gente que está andando normal e torce o joelho. Então, eu não estou dizendo que o joelho não foi afetado pela entorse, né, pelo buraco. Eu estou dizendo que não é isso a causa principal. A causa principal, e isso eu dou 100% para vocês, porque como eu disse no começo também, 22 anos de atendimento, eu falo para você, quando tem uma lesão de joelho, você pode procurar uma memória de território ou uma memória de impotência de escolhas e você vai encontrar a informação. Quando você tira essa informação, o joelho passa a funcionar melhor. E aí eu virei o bruxo, mas eu falo, isso não sou eu estudei, eu aprendi isso de outras pessoas. Dentro da nova medicina germânica, quem estudou isso foi o Hammer. Então, dentro do processo, todos nós podemos estudar e aprender sobre isso, principalmente o pessoal da área da saúde, mas hoje qualquer pessoa pode aprender isso, porque nós temos vários cursos dentro dessa área. Então, o processo, pessoal, ele é de conhecimento. E aí, quando você tem conhecimento, você tem o autoconhecimento, daí você olha para você e fala assim, cara, por que o meu joelho está dessa forma? E é o que eu faço aqui. Eu olho para você e falo, o seu joelho está dessa forma porque você perdeu o território, você está com essa lesão de joelho, porque você está se sentindo impotente, porque em algum momento aqui específico você não conseguiu fazer uma escolha. E aí a pessoa olha e fala, nossa, pessoal, mais uma vez, deixa eu colocar isso para vocês porque é importante. Thomas Edison, ele não descobriu como acender uma lâmpada. Ele soube primeiro 10 mil formas de não fazer uma lâmpada acender. O que eu estou dizendo para vocês é, eu sei muito bem como que um joelho funciona, sim, mas eu estou dizendo para você, eu sei muito bem como um joelho não funciona. Isso te leva a ter resultados incríveis na sua vida. Então, não basta só você cuidar de uma articulação que dobra e estica. Essa articulação tem várias outras funções, várias outras necessidades. São engrenagens que funcionam todas juntas e ao mesmo tempo, tanto que nas pesquisas mostram que a gente tem o PCO, é percepção, cérebro e órgão, tudo isso funciona rápido. Tá? Isso funciona em milhões de bits por segundo, porque o nosso cérebro ele é inconsciente, nosso cérebro é de sobrevivência e adaptação, é um cérebro autônomo e a gente precisa entender que nós podemos influenciar esse cérebro. Essa é a minha função dentro do consultório, conscientizar as pessoas mais do que tratar. Claro, mas você não trata, eu trato, mas tem gente que faz isso até melhor do que eu hoje. Biomecânica é importante, mas se você não trabalhar aqui, você vai ver como um atleta de alto nível ou como aquelas pessoas que têm doenças crônicas. Por quê? Porque não entenderam a real causa da lesão. Então, se você quer resolver realmente uma lesão ou entender como você lida com essa lesão, com essa disfunção, com essa dor, seja física ou emocional, existem técnicas para isso, tá? O que pode ser feito, muitas pessoas podem fazer, porque são técnicas. Técnicas qualquer um aprende a fazer, replicar. Agora, como fazer, já são poucos. Agora, por que de fazer tudo isso? Aí você tem que saber escolher a verdade, tá? Você tem que saber escolher aquele terapeuta que olha para você e te trata como um ser humano e não só como um número, tá? Financeiro, ou um resultado que vai levar ele para o sucesso. Beleza, pessoal? Então, eu queria descrever aqui para vocês o joelho. Comecei desde a biomecânica, como funciona um joelho, como são todas as engrenagens. Falei tudo de funcionamento de joelho, como as outras articulações atuam sobre o joelho, como coluna atua sobre o joelho, mas a hora que eu entro em cérebro, aí é minha praia, é minha dominância. Quando a gente entra em percepção, tudo muda quando alguma coisa muda. Então, eu espero que você tenha entendido. Tem um problema de joelho aí, quer melhorar, mas pode ser o problema do ombro, pode ser o problema de cotovelo, de tornozelo, de quadril, de coluna. Nós temos que traduzir isso e quando você entende isso na sua vida, o resultado muda tudo. Beleza?
Pessoal do YouTube, muito obrigado, tá? Se você gostou desse vídeo, se isso fez sentido para você, encaminha para aquele que precisa escutar essas coisas. Seja aquele profissional da área da saúde, fisioterapeuta, médico, educador físico, nós precisamos de pessoas que olhem para tudo ao mesmo tempo. Nós não podemos ficar com uma visão analítica. O analítico, ele faz cirurgia, mas nós precisamos de pessoas com visão integrativa. Então, compartilhe esse vídeo com quem precisa ter uma visão integrativa, com quem gosta disso, com aquele amigo seu que tem dor no joelho. Salva isso daqui, comenta se você ficou com dúvida e ajuda, curte e se inscreve no canal para a gente poder sempre estar produzindo cada vez mais conteúdo. Valeu? Obrigado!